Olá, meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as consequências do iluminismo. Isso mesmo, o pensamento iluminista no Brasil e suas consequências, que no caso foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Bora lá aprender mais um pouco? Bom, pessoal, para a gente poder começar essa aula, é legal que a gente faça um pouco da conceitualização do que foi de fato o iluminismo. O iluminismo foi um movimento de ideias, tá? Que explodiu na Europa no século XVIII, lá por volta de 1700, e vai inspirar vários continentes no planeta. Vai ser um dos marcos, né, fundatórios da forma da gente pensar no mundo atual. E o que eles defendiam, os iluministas? A razão, a ciência, a liberdade, seja de expressão, né, a gente falar aquilo que a gente pensa, né, seja de escolha política. Assim, esse movimento era contrário à ideia das tradições, do obscurantismo religioso e do poder dos reis, tá? Então, em tese, eles defendiam a democracia, o liberalismo e a igualdade. Vamos entender melhor esse movimento. Esse movimento intelectual, ele defendia o uso da razão, galera, contra a ideia das trevas. Então, eles vão dizer que aquilo que é novo, movido pela razão, ou fundamentado pela razão, era a luz que estava iluminando o mundo contra as trevas, o antigo regime, que era movido pelas tradições. Por exemplo, o rei, ele não tem um sistema de escolha racional, né? Regido pelas tradições, pela hierarquia, né? Pela herança, é algo hereditário. Então eles estão afim de quebrar com todas essas tradições, né? Que vem desde a época medieval, antiga, e eles querem fundar um mundo novo, assentado na ciência, na razão, beleza? E essa era a ideia. Os iluministas eles defendem a liberdade de pensamento, eles eram contrários à ideia dos dogmas religiosos, que é o controle da igreja, né, que colocava-se como uma verdade inquestionável, e o absolutismo monárquico, que é o poder dos reis, né? Então eles eram a favor de um pensamento científico que era caracterizado como o mais importante das formas de pensar. Então eles entendiam que a ciência era a única forma de explicar o mundo, né? Bom, esse movimento, o iluminismo, ele vai promover mudanças políticas absurdas, né? Econômicas, sociais, né? Então, praticamente o mundo contemporâneo, né? Ele é basicamente fruto, né, dessa ruptura, dessa revolução na forma de pensar da humanidade, né? Que o iluminismo promoveu. O iluminismo ele tinha apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns, né? E até mesmo com alguns reis, algumas rainhas, eles vão topar um pouquinho, né, aí de ter alguma convergência de pensamento. Os princípios do iluminismo eram três, basicamente. A universalidade, que visava todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou éticas. Então era um princípio universal, de individualidade, onde cada um é único, tá? E autonomia. Os homens eles são livres, são aptos a pensar por si mesmos sem interferência da religião ou da ideologia, das crenças, tradições e mitos, tá? A mentalidade dessa galera vai ser baseada em alguns autores principais. Aí. A gente vai ter vários exemplos, né, de pensadores iluministas aí no campo da física, Isaac Newton, mas existem três caras aí que vão basear bastante, né, esse pensamento iluminista. O primeiro deles é John Locke, o inglês, né? Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do que a gente vai chamar de empirismo. O empirismo é uma das bases da ciência, que significa nada mais, traduzindo, que a gente só vai chegar à verdade a partir de experiências, né? Então o empirismo nada mais é do que as experiências científicas, né? Ele é considerado o pai do liberalismo político. Em sua obra, a mais famosa, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, ele afirmava, né, que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo regido por uma constituição. O Locke ele vai basear e inspirar bastante, né, o modelo político inglês, né, onde o rei e a rainha até existem, né, mas regidos o quê? Por uma constituição, por um parlamento que é eleito pelo povo.
existe a representatividade, mas quem manda de verdade é o parlamento, que é uma espécie de congresso, né, regido por uma lei. Então não é um rei e uma rainha absolutista, né? É um governo, né, onde tem a voz do povo, apesar de existir o rei e a rainha. Que no caso da Inglaterra é muito mais simbólico do que eles mandam de fato alguma coisa, os reis. Beleza? Bom, mas outro cara também muito importante nessa época é um tal de Voltaire, né? Jean-Marie Voltaire, que defendia a liberdade de pensamento. E a principal crítica era a intolerância religiosa. É um francês que vai ter na igreja, né, um dos seus principais inimigos políticos na época, na França. Talvez ele foi um dos mais destacados filósofos iluministas, né? Ele ficou um tempo na Inglaterra, onde ele publicou um livro famoso chamado Cartas Filosóficas. Ele elogiava bastante as liberdades inglesas e atacava o absolutismo e a intolerância. Ele vai ser conhecido bastante por combater a ideia de superstição, de ignorância, né, o fanatismo religioso e por defender a razão, a tolerância e a monarquia constitucional, como é acontecendo na Inglaterra. Né? A escrita e os livros eram suas principais armas contra a ignorância. E é interessante que uma das grandes frases de Voltaire, que ficou muito famosa na história: eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender com a minha vida o seu direito de falar, e vai simbolizar bastante, né, o pensamento desse autor. Outro famoso, talvez um dos mais populares, seja Jean-Jacques Rousseau, né? Ele vai escrever um livro muito famoso chamado Contrato Social, e ele vai defender, pessoal, a democracia pura, tá? Ele é o mais radical. Perceba que os outros estão defendendo uma monarquia constitucional, que seria existir um rei, mas na verdade ter espaço para o voto, né, e o poder do rei ser limitado pela Constituição. O Jean-Jacques Rousseau já meteu o pé na mesa e diz: não, eu não sou a favor de rei. Os reis não têm legitimidade. Né? A única pessoa que tem legitimidade é aquela que é eleita através do voto, através da opinião da maioria. Né? Então ele vai escrever isso no seu livro Contrato Social, e o modelo do pensamento do Rousseau, ele vai ser, de certa forma, um pensamento vigente, né, na atualidade, no que a gente entende como modelo democrático do Estado de Direito, que é o que a gente vive atualmente nos principais países do Ocidente. Outro famoso também, outro francês, Montesquieu, que vai complementar um pouco a ideia vigente atualmente, né? Ele vai complementar a ideia do Rousseau. Ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, e ele vai dizer que é interessantíssimo que haja a separação dos poderes, e que esses poderes eles se vigiem, se fiscalizem, né? O executivo, que no caso é o presidente, né? O legislativo, que é o Congresso e o Senado, e o judiciário, que seria o Supremo, né? E esses poderes eles deveriam ser um fiscaliza o poder do outro, para que não haja excessos, né? Para que a democracia seja de fato implementada. Atualmente a Constituição brasileira aceita esse modelo como sendo o que vigora atualmente. Né? Isso também acontece nos principais países democráticos do mundo, Estados Unidos, na Europa, enfim, esse é o modelo. E esse modelo é justamente inspirado no pensamento de Montesquieu. A gente vai ter também, dentro dos iluministas, uma galera que olhava mais para a questão da economia. Eles são chamados os economistas liberais, porque na época do absolutismo os reis se metiam em tudo, inclusive na economia, obviamente, né? Eles mandavam prender, matar pessoas que eram contrárias ao que eles pensavam como sendo verdade, e obviamente que a economia também vai querer propor um modelo, né, onde os reis não interfiram na economia, onde a economia ela aconteça de forma liberal. O que significa, né, que esses pensadores estão defendendo? O fim da intervenção do Estado. Né? Então, o Estado não interfira na vida dos indivíduos, né? Na vida pública. Você tem que criar leis, sim, mas deixe que a economia se vire. Né? Então, eles vão promover uma crítica ao mercantilismo, que é essa influência do Estado no mercado. E eles vão propor, então, né, uma economia livre. Né?
Quem são esses dois pensadores? A gente tem dois principais, que é o John Stuart Mill, o Malthus, além do Adam Smith. Eu vou focar nesses dois, né? O Mill é um filósofo que defendia a limitação do crescimento da população, né? E a gente tem também o Thomas Malthus, também que ficou conhecido na época como como um cara que vai ter vai defender o controle de natalidade, né? São duas pessoas preocupadas, né, com essa questão na época, né? Além do Adam Smith, né? Que vão ser dois grandes ícones aí, três grandes ícones do pensamento liberal. A gente vai ter, galera, nessa época, um processo que a gente vai chamar de despotismo esclarecido. Alguns reis, com medo de perder aí as suas coroas, né, por essas ideias bombásticas que os iluministas estavam propondo, eles vão aceitar fazer algumas reformas, algumas mudanças, algumas concessões, né? Então, alguns reis absolutistas na Europa, eles vão começar a propor, a mesclar um pouquinho, né, de monarquia, né, para não perder, obviamente, o poder, com algumas dessas reformas consideradas liberais, tá? Que essas propostas aí, com algumas dessas teorias iluministas. A gente vai chamar esse pessoal de despotismo esclarecido. A gente pode ver alguns exemplos aqui de déspotas esclarecidos na Europa, por exemplo, na Áustria, o José II, que vai propor medidas como o fim da servidão e uma relativa liberdade de imprensa no período. A gente vai ter na Rússia Catarina II, com a criação do ensino leigo, que significa que antes o ensino era totalmente ligado à igreja, né? E agora ela propõe o ensino leigo, o ensino laico, onde existe a separação, né, da religião com a educação. E até de uma universidade, né, a Universidade de Moscou. A gente vai ter na Prússia, a antiga, atualmente Alemanha, Frederico II, que vai ser chamado de um rei filósofo, que vai eliminar as torturas no país e o ensino e criou a ideia de ensino obrigatório público, que já foi um avanço enorme, né? Em Portugal, a gente vai ter o rei José I, muito orientado por um ministro que ficou conhecido como Pombal, né? O combate à influência da Inglaterra na economia do país, e ele vai incrementar uma certa produção industrial, né? E além da separação da igreja e do Estado. Você já nota medidas já, né, do pensamento iluminista dentro da própria política, né? A Espanha, a gente vai ter o Carlos III, né, que vai reduzir a tortura e a influência da Inquisição. A Inquisição espanhola, que foi o tribunal da igreja que perseguia, torturava, matava, condenava pessoas que pensavam diferente dela. Na Espanha, a Inquisição espanhola vai ser uma das mais violentas do mundo, né? Então, a gente percebe todo um movimento aqui, principalmente na Europa, que vai ser o berço desse pensamento, de mudanças, né? Mas, galera, o iluminismo ele vai trazer mudanças assim enormes, né? Inclusive não só paliativas, né? Não só reformas, mas revoluções, que são verdadeiras rupturas na forma de pensar e na forma de agir da humanidade. Então a gente vai ter as duas principais revoluções do mundo moderno, contemporâneo, que é a Revolução Francesa, né? Que vai marcar o povo e a burguesia tomando o poder do rei, né? E começando a introduzir o que a gente vai conhecer como democracia, em 1789. No século XVIII, a gente vai ter a Revolução Industrial. E aí é interessante que a gente note que o desenvolvimento científico ele só vai ser promovido ou vai ser possível através do pensamento iluminista. O pensamento iluminista é o pai do pensamento científico, né? Então essas tecnologias elas nascem justamente dessa nova forma de pensar, né? Da existência da ciência e de um pensamento iluminista. E um outro ponto que interessa a gente pra caramba, em se falando de Brasil, que é o nosso objeto, a independência das colônias na América. Porque esse sentimento de liberdade, ele chega até aqui, né? E a independência justamente nada mais é do que liberdade dessas colônias em relação à sua metrópole. Então a gente vai ter a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti e aqui no Brasil as revoltas emancipacionistas, né? No caso, a gente vai ter aqui
a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos tentar entender o que são essas revoltas emancipacionistas. No Brasil, a gente vai ter várias revoltas, mas duas em especial são revoltas aí ligadas a esse processo de independência do Brasil em relação a Portugal. No caso, a gente vai ter a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Né? Todas elas, o que elas vão ter em comum? Esse é um ponto importante. O objetivo delas é a separação do Brasil em relação a Portugal, ou seja, seu processo de independência. Tá? Então elas possuem caráter nacionalistas e elas vão ser obviamente influenciadas pelo que estava acontecendo no mundo, pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o primeiro caso de colônia que se torna independente. Então se torna um exemplo a ser seguido, e a Revolução Francesa, que é um marco na história da humanidade, que vai propor ou que vai mostrar que o povo pode tomar o poder. Bom, e para a gente poder entender um pouco esses movimentos, vamos olhar no mapa. Né? A gente está falando da Inconfidência Mineira, obviamente, né, em Minas Gerais, e ela tem como epicentro Vila Rica, que atualmente se chama Ouro Preto, que na época era a capital da província de Minas Gerais, e a Bahia, que tinha Salvador como a capital, né, da província, tá bom? A Mineira acontece em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho primeiro a Inconfidência Mineira de 1789 para a gente poder entender como é que funcionou esse processo. Bom, pessoal, como a gente sabe, Minas Gerais vivia, né, da produção aurífera ou do ouro, né, vamos assim dizer. Só que ao final do século XVIII, 1700, Minas Gerais vivia um esgotamento desse ouro. Então, obviamente, né, esse esgotamento do ouro causou uma crise econômica, né? Só que Portugal não estava afim de saber se o ouro estava acabando. Portugal queria grana, né? Então existia um imposto abusivo por parte de Portugal, né, em relação ao Brasil. E existia um imposto em específico chamado derrama. O que era derrama? Existia uma cota que o Brasil tinha que dar de ouro para Portugal por ano. E se não atingisse essa cota, existia um dispositivo legal que dizia que o exército português podia entrar na casa de qualquer brasileiro e tomar à força, né, esse ouro, né, seja ele de que forma for, até completar essa cota, esse objetivo. E esse alvará de Dona Maria, né, que havia ainda não permitido nenhum tipo de indústria, nem de universidade no Brasil, deixava com que essa situação ficasse ainda mais insustentável, né? Portugal tentando cobrar esse imposto de forma impositiva, né? Existia proibições de todas as maneiras, né, em relação ao Brasil. Isso gerou o quê? Uma crise, né? Uma revolta. Os brasileiros começaram a se reunir, inspirados bastante aí por essas ideias iluministas. Muitos filhos da elite mineira iam estudar em Portugal ou na Europa e traziam de lá um sentimento, uma ideia, né, nova de liberdade. Isso começou a causar em Minas Gerais todo um processo de reuniões, né, de discussões, de debates, de um projeto de independência. Esse projeto em Minas Gerais ele nunca chegou a acontecer de fato, né? O nome Inconfidência significa os inconfidentes, pessoas que se reuniam em segredo para discutir como seria feito isso. Em Minas Gerais eles não chegaram a tomar o poder. O que houve foram várias reuniões, né, que tentavam formular um projeto, né, de como tornar o Brasil independente de Portugal e o que seria feito após essa independência. Então você tinha um projeto que era basicamente, naquela época, formado por uma elite letrada. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que inclusive são famosos pela sua poesia, né? Alvarenga Peixoto. E você tem aí no meio alguns poucos representantes de uma classe mais popular, no caso, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que eram alferes, né?
uma espécie de sargento aí, vamos assim dizer, na época. E esse cara talvez foi o único aí que não tinha uma posição mais privilegiada. Quais os objetivos dos mineiros, dos inconfidentes? Era separar o Brasil de Portugal e proclamar uma república com sede na cidade de São João del Rei, próximo a Ouro Preto, a Vila Rica, como era chamado na época, criar um serviço militar obrigatório, incentivar a natalidade e oferecer pensões com mães que tinham muitos filhos, perdão para as dívidas, né, em relação ao governo, porque Portugal cobrava essas dívidas de impostos dos brasileiros, estímulo ao desenvolvimento de manufaturas têxteis e siderúrgicas, a criação de uma universidade, que era algo proibido na época, e a criação de uma bandeira, libertas quais será tamen, que é inclusive a bandeira de Minas Gerais atualmente, que significa, né, essa inscrição em latim, liberdade ainda que tardia. Bom, pessoal, essa revolta ela foi denunciada por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas, né? Em troca, esse cara que fazia parte das reuniões dos inconfidentes, ele dedurou todo mundo e ele teve as suas dívidas perdoadas, só que o rei tomou a frente da situação, né? Os principais líderes do movimento foram julgados, condenados à morte, né? Mas somente um foi condenado à morte, na verdade, que foi o Tiradentes, o único cara que não era da elite, né? O restante, eles foram presos, alguns condenados ao exílio à África, mas se perceba, né? A pena de morte somente foi dotada àquele que não era participante da elite, que foi Tiradentes, por isso ele ficou famoso aí, porque foi o único que morreu, né? Ele foi enforcado em praça pública e teve seu corpo esquartejado. E partes do corpo foram colocados na Estrada Real, que era a estrada que escoava o ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Então foi uma cena lastimável que marcou bastante aí a época no Brasil, né? Por esse episódio fatídico, tá? Olha aqui a sentença de morte do Tiradentes, né? Tiradas dos autos da Devassa, né? Um livro chamado A Pátria Amada Esquartejada, né? De Lara Silva. O movimento conhecido como Inconfidência aconteceu em 1789. Entretanto, o processo contra os revoltosos durou 29 meses. Então ele só foi, de fato, condenado em 20 de abril de 1792, que foram publicadas as condenações no Rio, que era a capital do Brasil na época. Olha o trecho aí para a gente ver. Condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, a que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, né? E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde, no lugar mais público dela, será pregado em poste alto, até que o tempo a consuma, e seu corpo será dividido em 4 quartos, pregados em postes pelo caminho de Minas, onde o réu teve as suas infames práticas. Então, é um pouco aí do padrão, né, que foi feito aí pela sentença de Tiradentes, uma coisa bizarra, mas que aconteceu. Bom, pessoal, então a gente tem aqui, até interessante, um perfil de Tiradentes. Ele nasceu em 1746 em São José, Minas, né? Morreu em 1792. Era um dentista prático, por isso o nome. Não existia dentista formado. Então ele arrancava os dentes das pessoas. Basicamente era isso que um dentista naquela época, para a classe popular, fazia. Por isso Tiradentes o apelido. Ele também já trabalhou de tropeiro, que era um comerciante que leva as tropas, né, de mulas, mercadorias aí ao longo do país, minerador, foi comerciante e era militar no momento da morte. Alistou-se na época na 6ª Companhia dos Dragões de Minas, no posto de alferes, um segundo tenente, até sargento mais ou menos, era o cargo dele. Beleza? Bom, isso aqui é um pouco da ideia, né,
E aí, se a gente tem um outro ponto importante que é colocado aqui, é a tentativa, inclusive, de colocar ou de aproximar Tiradentes como um herói nacional, por isso até é, a aproximação da imagem de Cristo, até a barba, a forma com que foi feita aí a imagem, até quando ela foi pintada na época da República, eles tinham muito essa necessidade de criar heróis nacionais, e é por isso que alguns vestibulares até cobram nesse sentido, né? O romantismo da pintura, já que o próprio cabelo e a barba dele foram arrancados, né, antes dele ser enforcado, então não existe uma fidelidade aí nessas imagens. Bom, há também, galera, a Conjuração Baiana, como o próprio nome diz, aconteceu na Bahia, né? Em 1798. Ela foi um pouco diferente da mineira, né? Qual foi a causa dessa revolta? Primeiro que eu tô falando, se em Minas foi uma elite que foi estudar na Europa, que voltou para o Brasil, estava insatisfeita, né, com o pacto colonial, com a imposição portuguesa. Agora eu tô falando de uma galera que não foi estudar em Portugal e que não é de uma elite, ao contrário. A Conjuração Baiana, ela tá falando essencialmente de povo. E eles estão revoltados justamente com a extrema pobreza da época, o alto preço dos produtos, principalmente dos alimentos. Os caras estão revoltados com más condições de vida, desigualdade social e a queda no preço do açúcar, que era o principal produto baiano na época. Então, com a queda do preço do açúcar, isso influencia negativamente aí toda a população baiana. E os caras são muito audaciosos, porque a ideia, né, da Conjuração Baiana é proclamar a independência, formar uma república, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis, né? Então, eu estou falando de pessoas que na sua essência têm a sua origem negra. Então, por isso uma ousadia, né, muito maior e até com ideias avançadas para a época, né? Eu estou falando de um país, Brasil, que é extremamente escravocrata, e eu estou falando de uma liderança da Conjuração Baiana formada basicamente por negros, né? Caras que estão propondo o fim da escravidão. É diferente, né, de Minas Gerais, que tem uma elite branca que está liderando o processo. Aqui são negros, são pessoas ligadas à parcela mais pobre da população. Eles estão pedindo aumento da remuneração dos soldos, que é o salário pago aos soldados de baixa patente, abertura dos portos do Brasil a todas as nações e a melhoria da parte da expectativa de vida, né? E a abolição de escravidão, que isso é um negócio extremamente interessante. A influência da Revolução Francesa é nítida, porque a ideia de igualdade entre todos, de liberdade, de fraternidade. E como é que os caras se utilizavam? Eles distribuíam panfletos na porta das igrejas, colavam cartazes nos muros, né? E eles tentavam muito usar figuras para poder expor suas ideias, já que boa parte da população não sabia ler, né? Um deles dizia: está para chegar o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Cara, isso para um Brasil escravocrata com uma alta divisão social, principalmente por cor, isso é algo bem de vanguarda para a época. Os principais líderes, e a gente consegue ver um pouco desse perfil, eram negros, né? Então a gente consegue ver pela própria imagem. O João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, e boa parte deles eram alfaiates, né? E mulatos. Existiam muitos alfaiates na época, já que não existia produção industrial ainda, as roupas elas eram confeccionadas por alfaiates. E aí você tinha uma grande quantidade de alfaiates, e alfaiate era uma profissão, digamos, de classe média. O pobre naquela época, o máximo que ele conseguiria ascender era a posição de um alfaiate. Então o alfaiate ele acabava catalisando, né, muito desse movimento aí. A gente tem também soldados de baixa patente, todos pobres e negros, como Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, né, todos pobres. A repressão para esse movimento foi imensa por parte de Portugal.
Todos os líderes foram julgados, condenados e esquartejados. Diferente de Minas, onde você tem uma elite branca que foi que foi é, que foi expulsa do Brasil, que foi degradada, que foi presa somente. Aqui não, né? Todos foram mortos, né? Em Minas só Tiradentes foi morto, o único pobre. Aqui todos, como eram pobres, foram mortos, esquartejados. Né? A gente tem aí, no caso, o soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes da Conjuração, né? Foi retratado pelo historiador Estevan Yaxot. O soldado do regimento dos granadeiros, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, era um homem de parco cabedal, né? Que significa poucos recursos econômicos, e atormentado por isso. Era um homem inquieto, insubmisso, pessoa que não se submete à hierarquia, e deserdou 3 vezes, ele abandonou o serviço militar 3 vezes, tendo sido reiteradamente submetido a conselho de guerra. Né? Então, ele era um personagem bem atípico, né? Um cara bem libertário para a época e um dos líderes dessa revolução. Aqui a gente faz um quadro, galera, que vai ajudar a entender aí um pouco desse processo, né? Quando a gente fala de conjuração, de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, existem ideias que são, entre as duas, que são semelhantes. Ambas queriam a independência do Brasil, e as duas não conseguiram lograr êxito, né, no seu intento. Né? Elas foram derrotadas por Portugal. A Mineira acontece em 1789 e a Baiana em 1798. O objetivo da Mineira não era uma independência nacional. Né? Desculpa, a Mineira e a Baiana, ambas eram a independência nacional, tá bom? A influência da Mineira era muito voltada para a independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776, e a Baiana foi muito influenciada pela francesa, né, que teve uma ampla participação popular, assim como na Baiana. As duas eram influenciadas pelo iluminismo, né, as ideias iluministas. A causa foi a crise da mineração, lá na Bahia, a pobreza e a crise de abastecimento de produtos. A gente vai ter na Mineira uma liderança ligada às elites. Na Baiana, a gente vai ter as camadas médias e populares. As propostas das mineiras são mais moderadas. As baianas são mais radicais para a época. E um ponto que a gente não pode esquecer é que na Bahia eles defendiam o fim da escravidão. Né? Então eram propostas muito mais radicais. Já em Minas, a maioria defendia manter a escravidão, já que a grande maioria daqueles que estavam, né, entre os inconfidentes, eles eram donos de escravos. Isso explica bastante o caráter da Inconfidência Mineira em relação à Conjuração Baiana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até